Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais geniais da psicologia, como Sigmund Freud tentou literalmente criar um mapa da nossa mente. Sabe, é uma jornada fascinante que mostra como uma teoria foi se transformando e revelando uma visão muito mais complexa e, digamos, mais bagunçada de quem a gente é. E bem no centro de tudo isso está a evolução do ego, que deixou de ser um mero lugar da consciência para virar o grande gerente do nosso mundo interior, tendo que negociar o tempo todo entre nossos desejos mais primitivos e as regras do mundo. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que não saía da cabeça de Freud era basicamente essa. Afinal, como a nossa mente se organiza? Como é que nossos pensamentos, medos, desejos, como tudo isso conversa, ou melhor, briga lá dentro? Foi tentando responder a essa pergunta que ele desenvolveu seus famosos mapas. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no mapa inicial de Freud. Depois, vamos ver qual foi o problema que esse mapa não conseguiu explicar. E aí, vamos para o novo modelo, que é revolucionário e que coloca o ego numa posição totalmente diferente. Certo, primeira parada, o modelo original de Freud, o jeito mais intuitivo que ele encontrou para desenhar o aparelho psíquico. No começo, Freud imaginava a mente como se fosse um espaço físico com 3 andares. Pensa no iceberg, que é a analogia clássica. O consciente é aquela pontinha que a gente vê fora d'água. O pré-consciente está logo ali, abaixo da superfície, sabe? Memórias que a gente consegue resgatar com um pequeno esforço. Agora, o inconsciente, essa é a parte gigantesca e submersa, cheia de pulsões, desejos e memórias que foram reprimidas, totalmente fora do nosso alcance. Parece simples, né? Pois é, mas a coisa não era tão simples assim. E é aqui que a história fica boa de verdade. Porque esse mapa, por mais lógico que parecesse, começou a dar problema quando Freud o aplicava na prática com os pacientes dele. Olha só o X da questão. O ego, que teoricamente era para ser a nossa parte consciente e racional, estava agindo pelas costas. Freud notava que os pacientes criavam resistências na análise e ele sacou que essas eram defesas que o ego criava para se proteger de pensamentos ruins. Aí vinha a pergunta: mas como é que o ego, que é consciente, podia criar defesas que a própria pessoa não sabia que existiam? A conta não fechava. O mapa não estava descrevendo o território direito. Essa contradição foi o que obrigou Freud a redesenhar tudo do zero. E em 1923, com o livro O Eu e o Id, ele apresentou um mapa completamente novo, muito mais dinâmico. A grande virada de chave está aqui. A gente sai de um mapa de lugares estáticos e entra num drama de agências que estão em constante movimento. A mente deixa de ser uma geografia para se tornar um palco, com 3 personagens principais em cena, cada um querendo uma coisa diferente. E quem são esses personagens? Bom, primeiro a gente tem o id, pura pulsão, aquela força bruta dentro de nós que só quer prazer e satisfação na hora. Depois vem o superego, que é a nossa consciência moral, o juiz interno que a gente constrói com as regras dos pais e da sociedade. E no meio desse cabo de guerra está ele, o ego, o nosso protagonista. E aqui acontece a grande revolução na teoria. O ego não é mais o capitão todo-poderoso do navio. Na verdade, ele está sob uma pressão danada, tentando, coitado, manter o equilíbrio da coisa toda. Essa frase, que é inspirada nos textos do Freud, resume perfeitamente a nova situação do ego. Ele não é o chefe. Ele é um diplomata, um mediador, tentando o tempo todo conciliar as vontades de 3 potências que não costumam concordar em nada. De um lado você tem o id gritando, né? Eu quero e quero pra já. Ele não quer saber de regras, de lógica, nem de consequência. É a nossa parte mais primitiva. Do outro lado, o superego, com o dedo em riste, de jeito nenhum. Você não pode fazer isso. É a voz da autoridade dentro da gente, cheia de regras e pronta para nos encher de culpa se a gente sair da linha. E como se essa briga interna não bastasse, ainda tem um mundo externo, a realidade, que chega e fala: olha, legal que vocês querem aí, mas aqui fora as coisas não funcionam bem assim. A realidade impõe seus próprios limites, perigos e consequências. Então, o trabalho do ego é um malabarismo sem fim. Ele tem que ouvir o desejo do id, dar uma olhada no que o superego acha disso, ver o que é viável no mundo real e, com tudo isso, tentar achar uma solução de meio termo, que não deixe ninguém totalmente infeliz e que, principalmente, não deixe o sistema todo entrar em colapso. Certo, mas e quando essa negociação dá errado? Ou quando a pressão fica grande demais?
É aí que o ego tira suas cartas da manga, os mecanismos de defesa. A ansiedade, para Freud, é o alarme, é o sinal de que o ego está sobrecarregado. E, para se proteger dessa angústia, ele desenvolve de forma totalmente inconsciente uma série de estratégias. São como escudos psíquicos. Como a filha dele, a Ana Freud, descreveu, essas defesas são bem variadas. Por exemplo, a negação é quando a pessoa simplesmente se recusa a aceitar uma realidade que dói. A identificação com o agressor é quando a pessoa começa a imitar quem a ameaça para tentar sentir um pouco de controle. Já na intelectualização, a pessoa fala do problema de um jeito super frio, técnico, só para não ter que lidar com as emoções que vêm junto. São todas manobras que o ego faz sem que a gente perceba para aguentar a pressão. E isso nos leva a uma ideia final, que é brilhante. Aquilo que a gente chama de caráter ou de personalidade, na visão da psicanálise, é basicamente o resultado do estilo de defesa que o nosso ego mais usa. Ou seja, o jeito que a gente se acostuma a lidar com nossos conflitos internos vai moldando quem a gente é. No fim das contas, a grande lição é essa. O ego evoluiu de uma simples casinha da consciência no mapa da mente para se tornar a peça central, aquele mediador encurralado que tem a tarefa ingrata de gerenciar o conflito sem fim entre o que a gente quer, o que a gente acha que deve e o que a gente pode. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se uma parte enorme do que o ego faz para nos formar acontece no escuro, de forma inconsciente, como uma reação a forças que a gente nem controla, até que ponto a gente é, de fato, o mestre da nossa própria casa? A resposta, como tudo em Freud, não é nada simples.